Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vão perdoando minha voz, gente, que eu tô um pouquinho rouca, comecei com a garganta doendo bastante. A minha garrafinha de água aqui, mas senti muito de Deus hoje de vir conversar com vocês. Hoje vai ser um vídeo diferente. Eu tenho uma mensagem para você. Eu tenho um testemunho da minha vida, eu preciso falar para você aquilo que eu gostaria de ter escutado há muitos anos atrás na minha vida, mas que tudo no seu tempo, Deus me trouxe esse entendimento, eu quero trazer para você. E, em primeiro lugar, eu gostaria de te falar para você não ter medo de falar aquilo que Deus põe ao seu coração, porque muitas das vezes a intimidação vem na nossa mente e a gente fica intimidado com o que às vezes o outro vai pensar, o que vão falar, o que vão dizer. Mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão aqui comigo agora. Olha para o mundo, olha ao seu redor. Pessoas estão falando, pessoas estão disseminando fake news, mentiras, estão falando, conduzindo pessoas ao maligno, ao diabo, a coisas que não agradam a Deus. E elas estão tão convictas desta verdade que elas estão dizendo, e elas não estão preocupadas se elas estão falando, se elas estão ajudando ou destruindo pessoas. Então, assim, se você tem uma convicção dentro do seu coração, se você tem uma verdade para anunciar, se você tem algo que ferve dentro de você para que seja explanado, para que seja disseminado, se você percebe que a sua vida ela pode ser útil de alguma forma para alguém, que as suas palavras precisam ser ditas, fale, não se envergonha, não sinta medo, não se sinta intimidado, abra a sua boca e fala aquilo que Deus põe no seu coração. E hoje o que Deus pôs no meu coração, o que eu vim aqui falar para você é para você não se distrair. Não se distraia com o que está acontecendo. Eu sei que se a gente for olhar, dá medo, dá desespero, Senhor, para onde estamos caminhando, né? As coisas não estão bem, as coisas estão piorando, a iniquidade está se multiplicando. Mas eu queria trazer uma palavra de esperança hoje para sua vida. Eu queria falar para você não desanimar, para você ter esperança. Muito do que nós estamos vivendo hoje é cumprimento daquilo que Deus falou nas Escrituras. Eu creio claramente que as Escrituras foram inspiradas por Deus. Foram inspiradas por Deus. Né? E a gente vê o cumprimento das Escrituras. Hoje a gente está vivendo muitas das dores que o Senhor nos avisou, dos sinais dos fins dos tempos. E às vezes uma pergunta inquieta que temos dentro da gente é: da onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual é o meu propósito de vida? E eu queria te falar o meu entendimento. Eu cheguei assim, a essa conclusão, essa razão, e eu tenho essa certeza cravada dentro do meu coração. É a certeza que eu adotei para minha vida. E eu queria compartilhar ela com você, né? O Senhor, Deus, nosso Criador, há um só Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Na Bíblia, a gente percebe que aconteceu algo terrível, né? Foi a coisa mais terrível que aconteceu com a humanidade, foi quando o pecado entrou no mundo através do primeiro casal que Deus criou, Adão e Eva. Naquele momento, o pecado entrou no mundo. E nós, até hoje, sofremos e iremos sofrer até a consumação as consequências daquele erro, as consequências daquele pecado. E hoje, eu e você, quando nascemos, já nascemos no mundo caído, já nascemos com uma natureza pecaminosa, né? E precisamos trabalhar nossa natureza, precisamos trabalhar o nosso ser, precisamos descobrir o que o nosso Criador requer de nós, aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que o manual da nossa vida nos ensina, né? O que ela nos ensina? Ensina que sim, o salário do pecado é a morte, todos nós iremos morrer, a certeza da nossa vida, sabemos que vamos morrer, uns precocemente, outros terrivelmente, outros dormindo, né? Mas é uma certeza que a gente tem, que a gente é perecível, a gente vai morrer. E o que acontece? Nós não tínhamos mais saída.
né? O inimigo, ele entrou naquele momento na vida do ser humano e aí ele plantou o pecado no mundo. Então, como vencer o pecado? Como a gente vencer, né, essa luta, essa guerra em que estamos entre o bem e o mal? Deus, nosso Pai, nosso Criador, por amor de todos nós seres humanos, que fomos feitos imagem e semelhança de Deus, o Senhor enviou o seu único Filho, unigênito, para que morresse por nós na cruz, para que viesse a esse mundo e pagasse pelos nossos pecados na cruz, se tornasse pecado, para que nós pudéssemos ter uma saída, para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos ter vida. Deus enviou o seu único Filho de forma sobrenatural. Através da Virgem Maria, o Senhor enviou Jesus, plantou Jesus em seu ventre, através do Espírito Santo, ela gerou, ele nasceu, carne, sangue, como todos nós. Mas Jesus foi o único que passou nesse mundo sem pecado. Sem pecado. Viveu seu ministério, foi exemplo para cada um de nós. Ele nos ensinou como vencer esse mundo. Ele passou por tudo aquilo que nós estamos sujeitos a passar para nos mostrar que sim, nós somos capazes de passar também, se ele passou. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. As pessoas naquele momento que Jesus veio, que o Senhor Jesus veio, o Messias, elas achavam que ele ia vir para salvar a humanidade da opressão dos seus inimigos. Na época, o Império Romano escravizava o povo de Deus. E aí, essas pessoas se decepcionaram porque elas achavam que Jesus ia vir e ia destruir tudo o Império Romano. Mas não, primeiro ele veio ser exemplo para cada um de nós. Como podíamos passar por esse mundo? Como podíamos vencer esse mundo? Ele veio para nos dar esperança, para estabelecer o seu reino em nós. Quando nós permitimos que o Senhor Jesus venha e faça morada em nós, ele estabelece o seu reino em nós. Assim como uma sementinha de mostarda, ele planta na nossa semente o reino. E aí a gente vai aos poucos desenvolvendo, nos amadurecendo espiritualmente, a gente vai crescendo de fé em fé, ele vai nos moldando. Então, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, o inimigo achava que estava vencendo ele. O inimigo das nossas almas, o diabo, o maligno, ele achava que estava vencendo Jesus, só que mal sabia ele que ao crucificar o Senhor Jesus, ele era Deus. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Naquele momento, ele mostrou para nós, na própria pele, o sofrimento. Ninguém mais nesse mundo sofreu como o Senhor Jesus sofreu. Ele pediu para Deus, ele falou: Senhor, por que me desamparastes? Porque realmente, naquele momento, ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Então, naquele momento, Deus Pai não olhava Jesus como filho. O Senhor, Deus, descarregou toda a sua ira por causa dos nossos pecados sobre ele. Ele se fez pecado por nós. Essa morte, ela não foi em vão. Essa morte, ela não pode ser negligenciada. Nós não podemos esquecer do sacrifício do Senhor na cruz. Só que ele ressuscitou. O inimigo não contava com isso. Se o inimigo soubesse bem qual era o real propósito daquilo, ele não teria feito o que fez. Jesus desceu ao inferno, venceu a morte e nos deu o direito
da vida eterna. Porque todos nós estávamos afastados do Senhor. Todos nós somos pecadores, somos errantes, somos falhos. O Senhor nos aceita através do nosso mediador, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque quando nós colocamos o Senhor Jesus na nossa frente, quando a gente aceitamos Ele como nosso Salvador, não é comprado, é dádiva de Deus, é graça, não é merecimento. Está lá na palavra muito claro. Em Efésios 2:8, está lá muito claro, não é por merecimento, nada que eu e você possa fazer pagará por aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz, era uma dívida impagável. Mas Ele nos deu por graça, por favor imerecido de Deus, pelo Senhor nos amar. A gente tem que aceitar essa verdade para a nossa vida, e quando a gente reconhece essa verdade na nossa vida, não tem como. Quando entendemos o que foi feito, né, o grande presente que o Senhor nos deu, não tem como a gente olhar e não se arrepender e não quebrantar o nosso coração. A gente tem que entender o que foi feito. A gente tem que entender a história da Bíblia. A gente tem que entender a mensagem que o Senhor nos deixou claramente. É uma guerra. É uma guerra entre o bem e o mal. Deus e o diabo. E não tem como a gente ficar neutro nessa história. A gente tem que se posicionar. E eu te pergunto, qual é o seu time? Qual é o seu lado? Você, como soldado, soldado único. Não tem como você estar numa bolha e dizer assim, não, eu faço tudo que esse povo faz. Não, é uma decisão individual, é sua. É você e Deus, é cada um de nós. O Senhor tem uma aliança com cada um de nós. Ele já tem essa aliança, cabe a nós decidir em qual lado estaremos. Não tem como você ficar neutro nessa história. Acorda, acorda. Nossa pátria não é aqui, somos peregrinos aqui. Peregrinos aqui. O que é que o Senhor vai ter que fazer para Ele despertar a sua atenção? Quando é que você vai parar e vai ver que sim, devemos viver a vida aqui na terra, mas é um experimento, é uma passagem, é um treino. O Senhor Jesus veio, Ele ficou 3 anos e meio no seu ministério, 30 anos aprendendo de Deus, vivendo, sendo exemplo. Sendo exemplo. E 3 anos e meio foi o ministério dele. Ele nos mostrou o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida em Jesus. Não é tudo aqui. Não é tudo aqui. Se posicione. O que você quer da sua vida? O que você quer receber após o seu último suspiro? Enquanto há vida, há esperança. Muitas das vezes a gente olha para a nossa vida, a gente quer ser primeiro, não, preciso arrumar essa área, não, o Senhor fala, vem a mim do jeito que você está, e eu te ajudarei, e eu te aliviarei. Ele quer te ajudar, Ele quer estar presente em todas as áreas da sua vida. Convida a Deus para a sua vida. Convida Ele enquanto há tempo. Os sinais estão aí. A porta é estreita mesmo. A palavra de Deus fala que pela porta larga entrou muita gente. Agora a estreita são poucos os que a encontram. E eu tô aqui para te falar claramente aquilo que eu encontrei de Deus, aquilo que eu tô vivendo em Deus. E o Espírito Santo me incomodou para mim vir aqui e falar abertamente como você também pode encontrar. Vai para o seu secreto, dobra o seu joelho. Se você tem essa sede na sua vida, se você tem uma lacuna na sua vida, algo que precisa ser preenchido e você não sabe o que é, ninguém conseguiu te ajudar, lugar nenhum conseguiu te ajudar ou solucionar a lacuna que há dentro de você, eu te convido a ir para o secreto, olhar para Jesus, pedir ajuda a Ele.
Esteja seguro nele, não é você que vai conseguir salvar o mundo de todas as atrocidades que estão acontecendo. Mas esteja seguro em Deus, porque a palavra de Deus fala que nem a vida e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo que o inimigo te mate, mesmo que o inimigo queira te derrubar nesse mundo, a sua imagem, quem você é, nada pode te separar. Deixa o Espírito Santo testificar com o teu espírito que você é uma filha de Deus, um filho de Deus. Não precisa você provar nada para ninguém. Para de querer provar as coisas para as pessoas. Viva. Viva a sua vida. Esteja firmada em Cristo Jesus. É a Ele que você deve reverência, é a Ele que você deve a sua vida, é a Ele que você tem que amar sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Não encontre Deus somente no domingo, no culto. Não. É todos os dias. É todos os dias. Carregue Ele para onde você for. Ele habita dentro de nós. Convida Ele, convida. Ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. É a nossa consciência que nos acusa, não é Deus, não é o Senhor Jesus que nos acusa. É a nossa consciência que nos acusa. O nosso DNA é projetado para adorar a Deus. Todo o nosso ser, o ser humano, foi feito imagem e semelhança de Deus. Por mais riqueza, por mais posses, posições, coisas que você pode conquistar nessa vida, por mais amado que você acha que é por pessoas, nada pode preencher a lacuna que pertence a Deus. Nada. Vá a Cristo. Vá a Cristo. Aceite a vida eterna que Ele tem para você, a salvação que Ele tem para sua alma, para o seu espírito. Somos corpo, alma e espírito. Não somos só o que nós vemos aqui com os nossos olhos, nós somos espírito. Busque de Deus, busque conhecimento, busque discernimento. Renova a sua mente dia após dia. Está na palavra de Deus, Ele fala para nós isso. Não tenha medo da mudança, não tenha medo de olhar por uma perspectiva diferente. Tenha medo de continuar do jeito que você está e se decepcionar lá na frente. Olhe, busque a verdade de Deus para a sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Em primeiro lugar, eu te pergunto hoje, quem é o Senhor da sua vida? Se a gente não souber quem é o Senhor da nossa vida, há um só Deus. Muita gente crê nisso, que há um só Deus. Exatamente. Mas se a gente não sabe como a gente se achegar a esse Deus, através de quem, qualquer coisa pode virar Deus na minha e na sua vida. Cuidado. Cuidado. Vai na fonte, vai na Bíblia, que Deus possa iluminar o seu conhecimento, a sua mente, o seu coração. Não é só com conhecimento, porque há muitos letrados que conhecem a Bíblia de capa a capa e não tem o Espírito Santo, não testifica do Senhor. Os frutos não condizem com aquilo que a palavra de Deus fala. Então, assim, é Deus, é comunhão com Deus e a palavra. É como se fosse umas asas, as asas de um passarinho. Não tem como ele voar com uma asa só, precisa das duas. Precisa das duas. Não adianta você também falar, não, eu só sou espiritual, não quero a Bíblia. Não, aí você vai estar andando cego. Você não sabe por onde você está andando. É a bússola. É o nosso manual. É o manual do Criador.
Não tenha medo, que Deus abençoe a sua vida. Eu senti fortemente de falar isso hoje pra você, de conversar aqui um pouquinho com você. Se fez sentido pra você, curte o vídeo, deixa aí seu comentário, compartilha. Gratidão por estarem aqui. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aí o seu like. Gratidão. Aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Um beijo e tchau.